Ao longo dos tempos, surgiram várias ideias para facilitar o nosso dia a dia. Dentre elas, surgiu o Plano de Assistência Familiar Las Pax, com o objetivo de oferecer a você e a sua família segurança, conforto e muita tranquilidade no momento mais difícil de sua vida, que é a perda de um ente querido. Atuando há mais de 30 anos no setor, a Funerária Araújo e Santos segue firme em seu propósito, que é sempre oferecer a seus clientes o melhor custo-benefício na administração em serviços funerários. É gente nossa, de nossa cidade. Plano Las Pax. Quem é vivo faz. Você conhece o Apivita? O número 1 em emagrecimento natural. Um composto com chá misto e suplemento. Com o Apivita você emagrece de verdade e com saúde. Uma exclusividade Farmácia Popular. E tem mais! Se você pesquisar na internet e encontrar o Apivita pelo menor preço que a Farmácia Popular, faça um print, que nós cobrimos a oferta. Apivita, emagrecimento natural, com saúde, só na Farmácia Popular. Olá, muito bem, boa noite para todo mundo, né? Pessoal que já está com a gente, pessoal que vai entrar daqui a pouquinho na nossa live, né? Estamos aqui, mais uma quinta-feira com as graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, tá certo? E desde já quero agradecer o pessoal que já está aí, pessoal que está compartilhando também. E lembrando que a nossa live, né, hoje a gente transmite pelo Facebook, mas logo mais ela estará também no YouTube, né? E eu mando nas minhas listas do WhatsApp, eu mando o link para quem quiser assistir no YouTube. Tem gente que não tem Face, né? E pode assistir no YouTube. Tá certo? Bom, e hoje mais uma quinta-feira, né? Hoje, dia 5, né? Dia 5 de dezembro de 2024. Estamos a 20 dias aí do Natal e você que quer fazer suas compras aí, é bom aproveitar, né? Aproveitar para fazer as compras do Natal, tudo beleza. Natal está ficando cada vez mais caro, mas fazer o que, né? A gente tem que ir tocando a vida a si mesmo, né? Isso é o andar da carruagem. Bom, e quero agradecer, de antemão, agradecer aqui o Lucimar, Plano Las Pax, também o Thales, né, Dr. Thales Renatinho, lá da Farmácia Popular também, que são os patrocinadores da nossa live. Nosso muito obrigado de coração a todos vocês, todo o pessoal que trabalha lá no Plano Las Pax, né, com o Lucimar, todo o pessoal lá da Farmácia Popular também, nosso muito obrigado. Também Portal Luz MG, meu amigo Leandro, está aí contribuindo, né, para a gente fazer a transmissão aqui da nossa live pelo Portal Luz MG. E eu quero deixar aqui também meu agradecimento ao pessoal lá da nossa Casa Espírita, né? Estou vendo aqui a Ed, né, Edinha, está com a gente aqui, e pessoal da Casa Espírita, né, Centro Espírita Amor e Caridade, ou Casa Espírita Amor e Caridade, aqui de Luz, a Dona Dias, todo mundo, nosso muito obrigado, né? A Edna está por aqui, a Priscila, e que Deus possa abençoar a todos nós. Também os demais das outras casas espíritas, nós temos aqui o Bezerra de Menezes, né? Tem a Confraria, tem também o Pai João de Aruanda também, que é o centro lá do Adilson, e para todos, né? Sou Mauro, lá do Chico Xavier, e para todos, que Deus possa abençoar a todos vocês, dando saúde e muita paz, né? Senhor, nosso muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Queremos agradecer de coração essa dádiva de poder estar, contemplar, né, a vida mais uma vez. Aqueles que partiram, que sejam também contemplados com o seu amor do outro lado da vida.
e que possam estar também bem e bem amparados por nossos amigos espirituais. Que todos que nos assistem agora ou depois também se sintam abençoados pela sua paz, pelo seu amor e pelas suas bênçãos, e que assim seja, graças a Deus. Bom, a minha água está aqui para fluidificar, tá? Deixa sua água aí, que seu guia espiritual vai fluidificar ela para você, tá certo? E deixa eu ver aqui, que mais? Tá, deixa eu só dar uma ajustada no meu vídeo aqui, que ele tá meio nervoso aí, ó. Pronto, beleza. Fica saindo fora de foco, né? Fica ruim. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui. Pessoal que está com a gente aqui, a Denise Araújo, o Murilão Duarte, um abraço. Também a Val Carvalho, Josiane Aparecida, pessoal de Arcos, nosso muito obrigado. A Edna Silva, Carlos Henrique, Divulgação. O Marcelo Palhano, um abraço a você, a toda a família aí. A Alessandra Egídio, um abraço a você, para o Valmir, também para Josiane Souza. Bom, essa palestra, essa live de hoje, é a réplica de uma palestra que eu fiz lá na Casa Espírita na última terça-feira, tá? Então, eu trouxe ela para a gente falar sobre o poder de Deus e o poder da dor. A gente entender o poder de Deus, né? A gente tem que entender o quanto ele é importante para todos nós. Quando alguém me pergunta por que eu sou espírita, muitas pessoas já me perguntaram isso. Eu lembro de você, né? Você não era espírita, outros falaram que eu não era nada, que eu não era nem católico nem nada. Bom, eu já passei por igreja católica, evangélica, né? Mas foi dentro da doutrina espírita. Não desfaço de nenhuma doutrina, nenhuma religião, claro, cada uma tem o seu valor, né? E eu posso dizer isso porque dentro da igreja católica eu, né, fui batizado, crisma, tudo que tinha que passar eu passei. Foi uma que me deu uma prova maior da existência de Deus, foi dentro da doutrina espírita, que foi codificada pelo Kardec. A existência de Deus. E quando a pessoa fala, mas como que funciona essa existência de Deus? Eu falei, é muito simples. Olha a sua volta. Olha a sua volta, ou senão, quando você tiver oportunidade, né, a oportunidade de ver a máquina humana funcionando, você vai ver o quanto é complexa. Um pequeno erro já começa a dar problema. Então, a existência de Deus, para mim, começou mais ainda quando eu conheci a doutrina espírita. Porque eu conheci o Deus que é amor, e não o Deus que pune, igual muita gente prega. Uma outra coisa que eu conheci dentro do poder de Deus chama-se a imortalidade da alma. Porque o corpo morre, mas a alma vive. Ela não morre. Né? A evolução do espírito até atingir a perfeição através das reencarnações é uma coisa que me chamou a atenção também muito. E uma coisa que eu via, isso inclusive eu via em igrejas evangélicas, que era a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados. E lá era tratado como demônio, mas muitas vezes era um espírito que estava precisando de ajuda. Outros estavam lá para bagunçar, mas estavam precisando de ajuda. Então eu observei isso na época, tá? E falei, não serve. Esse Deus que está aqui não é o Deus que eu estou procurando servir. É o Deus de amor, o Deus de caridade que Jesus pregou. Agora, que Deus é esse que qualquer coisa que a pessoa faz, você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno? Não.
Duvido que você, né, o seu filho, para fazer o que for de errado, você não vai jogar ele na fogueira para se desfazer dele. Creio que não. Então a gente traz essas ideias dentro do Espiritismo, por quê? Porque realmente é algo muito especial. É algo que chama a nossa atenção. É algo que chama a gente a pensar mais. Mas é claro que para me tornar espírita, muita coisa teve que mudar na minha vida. E ainda tem que mudar. Tem que mudar para me tornar uma pessoa melhor ainda. Eu tenho várias falhas. Mas eu acredito no poder de Deus dentro desse meu conhecimento, que também vai me fazer bem. E eu vou continuar a me melhorar. Porque a gente vai se reconhecendo na nossa transformação. Tendências vão, né, más vão perdendo a força, sabe? É uma coisa muito interessante isso aí. E meu celular toda hora para, ô misericórdia do Senhor. Eu estou tentando ver se eu consigo firmar ele aqui. Eu não firmo de jeito nenhum. Porque eu preciso dele aqui. Muito bem. Agora eu acho que vai. Né? Certo. Ainda, né, a respeito de Deus, do poder de Deus, no livro, né, dos Espíritos, a primeira questão, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, nos dá a seguinte definição de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Né? Isso aí é uma síntese magistral do Criador, ou seja, que acima de todas as inteligências que existem no universo, eu estou falando do universo, eu não estou falando da Terra, tá? Está, portanto, a inteligência divina. Ele criou tudo o que existe no universo. O mundo material, tanto quanto os espíritos encarnados e desencarnados. Então esse sim é o poder do Deus que eu procuro. É o poder de Deus agindo sobre mim, sobre as pessoas que eu conheço. Quando eu estou na casa espírita, que eu vejo o pessoal que está ali procurando uma ajuda, sendo atendido pelos médiuns incorporados, com mentores, saindo dali melhor ou melhores do que chegaram, eu imagino o poder de Deus naquilo ali. Aquilo para mim é realmente algo impressionante, algo que me traz uma paz muito grande. Quando a pessoa diz, olha, eu tive vários diagnósticos que não deram nada e aqui eu consegui me curar, ou estou conseguindo me curar. Mas na casa espírita eu não vejo nenhum milagre. Eu vejo o poder de Deus agindo da seguinte forma: se você tem merecimento, você vai se curar. Você vai se curar. Se você não tem, você vai aprender a passar por essa dor que você está sentindo. Agora, com relação a ele ser a causa de todo, né, de tudo que há no universo, o melhor argumento é a própria ciência, que nos mostra a lei, né, que diz se
não há efeito sem causa. E é isso que a gente fala. André Luiz tem né? Fala isso. Ação e reação, causa e efeito. Então, procurando a causa de tudo o que existe no universo e que não é obra do homem, a gente conclui que é o poder de Deus trabalhando, é a obra dele. E Voltaire, que é um filósofo francês, né, historiador, escritor, ele afirmou com seu raciocínio prático isso aí, sobre a existência do Criador do Universo. O universo me espanta e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro, alguém que fabricou ele. E isso, há muito tempo ele disse isso. Então, de fato, nós podemos afirmar que esse grande relógio que Voltaire se referiu, o mecanismo do universo, ele foi projetado por uma inteligência que nós chamamos de Deus, o grande arquiteto do universo. Isso confirma o que o salmista asseverou: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Enfim, Deus é o Pai Nosso, que Jesus ensina na oração. Não tem outro. Ou seja, o poder de Deus, ele está em tudo o que existe. Tudo. Tudo o que existe no universo, o que existe na nossa natureza aqui da Terra, é tudo muito perfeito. Olha a água. Olha a água. É uma coisa que não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. E a gente não vive sem ela. Tem que ter ela. E a partir dela se faz muita coisa. Agora vejam o poder de Deus investido em Jesus. Tem até um vídeo falando aí de um cientista que fala que aquele milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, aquilo ali é a manifestação do poder de Deus na sua maior plenitude. Porque para fazer o vinho, você precisa ter a uva, você precisa tratar essa uva, você precisa amassar ela, tirar o sumo dela, tirar o caldo dela, você precisa de várias coisas, você precisa de uma energia muito grande para transformar isso aí em vinho. E ele simplesmente fez, sem ninguém saber como que ele fez. Então o poder de Deus está investido nele. Investido nele quando ele faz o cego enxergar. Alguém que era cego de nascença volta a enxergar. Qual que é a medicina que explica isso? Hoje as pessoas têm um problema de catarata, vai lá e troca lá uma lentezinha, pronto. Naquela época, o que ele usou? A saliva e terra. Ou seja, ele usou o poder que foi investido nele, que é o poder de Deus. Agora, quando a gente fala na dor, vamos sair fora dessa parte, né? O poder de Deus, que ele está em toda parte. Vamos falar do poder da dor. Dentro do Espiritismo, a dor não é um castigo nem punição. Ela é um instrumento de evolução e de aprendizado. E muitas vezes uma lição difícil para a gente.
Mas é muito difícil. Além do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar os rumos ou o rumo dos nossos pensamentos. Quando Clarencio, que foi colocado aí no livro Entre o Céu e a Terra, diz que a dor é um grande e abençoado remédio porque nos reeduca a atividade mental, e ela, depois de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, impelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, de que não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então, nessa coisa complicada chamada reforma íntima, que muita gente prega, mas pouca gente faz, nós temos algo muito importante para conhecer, que é o me conhecer pela dor. Que é esse grande e abençoado remédio que o Clarencio diz. Vai me reeducar na minha atividade mental, meus pensamentos vai me reestruturar. Então é disso que eu falei quando na casa espírita muitas vezes você não tem merecimento de ser curado, mas você tem o entendimento para entender a dor que você está passando e por quê. Nós vamos reestruturando as nossas peças, as nossas instrumentações internas, vamos nos polindo, vamos tirando as arestas, para que nós possamos nos valer dessa inteligência e desenvolver-nos na jornada da vida eterna. Então ela vai compelindo-nos a indispensáveis modificações com vista ao quê? Ao plano divino, a nosso respeito. O plano de Deus sobre nós. E a gente não pode sair disso aí. Tá? A gente não pode fugir disso aí sem trazer prejuízo a nós mesmos. Se a gente foge agora, a gente volta depois e vamos ter que continuar essa luta, a mesma coisa. E quando se fala na reforma íntima, a gente não pode esquecer que esse instrumento de retificação, ele é quase que constante. E esse autoconhecimento, através da reforma íntima que eu vou aplicando, eu vou me renovando. Então muita gente não concorda, principalmente alguns espíritas, que a dor, ela não educa, a dor educa. Se você estudar direitinho, se você observar, você vai ver que educa sim. Então, à luz do Espiritismo, não vemos a dor como esse castigo, como punição, igual já falaram para mim. Isso é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, Deus educa. Mas é um instrumento de evolução, de aprendizado. E vamos modificando, cortando as arestas das nossas mazelas, que a gente traz de vidas passadas lá de trás. Ou seja, de forma didática, a dor nos faz valorizar os minutos de experiência que nós temos na Terra, abrindo novos campos de aprimoramento e de progresso para todos nós. Mas é preciso estar a par do conhecimento, principalmente espírita, ou de Deus ou de Jesus, para entender isso. Tem gente que fala, a dor é um remédio que não é espírita, é católico, é evangélico. Então não há dúvida que os processos de sofrimento, nas suas mais variadas formas, vai provocar a nossa alma, vai despertar a nossa consciência, ampliar o nosso grau de sensibilidade para percebermos o aspecto edificante que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Eu sempre falava isso com a minha mãe. Nas dores que ela sentia, eu falei, mãe, se a senhora está passando por isso é porque tem que passar.
Às vezes ela vai falar comigo, mas esses mentores, se eu nem para curar a gente, mas só se ela não tiver merecimento, eles não vão curar não, mãe. Infelizmente eu tinha que falar isso para ela. Eu falei muitas vezes. Agora, o que ela fez lá atrás, eu não sei. Não sei. Mas depois que ela desencarnou, ela entendeu o porquê. Meu pai desencarnou com 46 anos, faltando uma perna, uma diabetes que não tinha nada que curava. Tá certo que ele também não fazia muita questão de ser curado. Mas foi embora jovem, 46 anos. E é na dor que nós vemos o quanto o ser humano é forte. E como é verdadeira essa ponderação no Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se, as mais das vezes, não poderão confessar. Então foi muita coisa errada que pode ter acontecido aí para trás. Aí vem aquela coisa, se eu não tivesse feito, né? Ou se eu tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Inclusive, essa observação está no capítulo 5, que também tem esse título, bem-aventurados os aflitos. Agora, a dor que eu estou falando não é só a dor física, pode ser a dor mental, que traz a depressão, a dor no coração, por ter perdido alguém, por ter se decepcionado com alguém. Tudo isso faz parte. Tem pessoas que têm que passar por uma experiência de quase morte, por exemplo, a EQM. E muitas vezes, quando passam por isso, voltam pessoas bem melhores. Não ficam com tanta atração por coisas materiais, passam a dedicar-se às tarefas, de amor ao próximo. Essa experiência de quase morte fez com que muitas pessoas se voltassem para os seus verdadeiros interesses espirituais. Nós viemos aqui com um propósito e nós não podemos sair fora dele. Por isso que tem muita gente na dor aí, porque saiu fora do propósito que veio. Esse nosso Lar 2, nós temos aí, que está rodando aí já nas plataformas, começou no cinema, está nas plataformas. Nós temos isso aí, tem um espírito lá, que ele sofre pra caramba, vai lá para o umbral, depois vai para um lugar muito pior, até ele pedir perdão. O dia que ele pede perdão, ouvem o perdão dele e vão lá buscar ele, resgatar. Aí ele viu que ele tinha que ter ido para a Terra, ele era um médium por excelência, mas não cumpriu a sua missão dentro da mediunidade. Começou a se aproveitar disso. E aí, o que acontece? As dores começaram. Até que ele desencarnou jovem e começou a fazer mais coisa errada ainda, cobrando dos outros o erro que era dele. Até que um dia ele reconheceu o próprio erro. Então, muitas vezes, a pessoa passando para o outro lado na experiência de quase morte, ele percebe que a vida continua e ele volta para ser uma pessoa melhor. Para ver se ele chega no outro lado com um mérito a mais, uma coisinha a mais na vida dele. Ou seja, essa é a nossa finalidade aqui na Terra, fazer o bem. E a dor nos ensina, sim, a valorizar os menores gestos. Quem passa por um período de tratamento valoriza bem, muito mais a saúde. Mesmo que seja com autodefesa, toma certos cuidados.
acaba com os hábitos aí. Hoje eu estava no trabalho de um amigo meu, gostava de uma cervejinha e tudo, chegou o cara lá e falou, tá tomando uma cerveja ainda? Ele falou, não. Por quê? Foi, rapaz, o negócio deu problema, eu estou tomando 5 remédios de pressão por dia, eu não posso beber. Logo me veio isso aqui à mente. A autodefesa. A autodefesa. Eu passei por isso, eu não quero ter problema mais. Ter uma recaída e ter outra experiência desagradável. Então, nas ocasiões em que a gente adoece, muitas vezes nós somos obrigados a permanecer imóveis no leito, semiconscientes, um estado, né, desesperador até, com dores fortíssimas, por vários dias. Como é bom, né, nesses casos, nesse estado, a gente receber o alívio confortador, um alívio que conforta, né? Confortador. De alguém que está cuidando da gente, um coração bom que está ali cuidando da gente. Vai nos fazer uma visita. Como somos agradecidos àqueles que são solidários conosco no nosso sofrimento, então nós damos valor aos pequeninos gestos, aos que antes nem significado tinham. Mas a gente valoriza. E ante o poder da dor, nós vamos passar a confiar no poder de Deus, que foi aquilo que eu disse no início. A gente vai recebendo, nós também queremos proporcionar alívio a outras pessoas, o mesmo bálsamo, o mesmo remédio. Isso vai ampliando a nossa sensibilidade ao sofrimento do próximo, além do fortalecimento da fé e na bondade do Criador, né? Nos próprios corações humanos, nós passamos a confiar mais, principalmente em Deus. Porque quantos são, né, que não descobrem dentro de si os valores eternos do Espírito após ter sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis de entes queridos? E quantos ainda não passam a valorizar coisas simples após, né, da vida, após padecerem de dores morais, ou então padecerem desilusões, né, de caráter afetivo, por exemplo, dificuldades materiais? Quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade, voltando-se para a prática da caridade e do amor ao próximo? Então, ante o poder de Deus e da dor, nós conhecemos muito mais a força que vem do nosso Criador. Agora tem uma frase que fala que nós precisamos aprender a sofrer bem. É estranho isso, né? Sem dúvida, nesse mundo, né, ainda tem muito egoísmo. E depois do poder de Deus, infelizmente, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, vai compelir a todos nós a indispensáveis modificações com vistas, né, ao nosso plano de vivência. Então a dor, portanto, é um excelente método de reforma íntima para aqueles que não sabem, reformando o meu interior. É por isso que a gente tem que aprender a sofrer. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, né, bem e mal sofrer, indicando-nos que nós podemos crescer muito se soubermos sofrer bem, se soubermos sofrer com resignação. Mas para isso nós temos que ter em nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre por excelência, que nos guia nesse caminho da evolução espiritual. Agora é o seguinte, é igual a Emmanuel falou com o Chico Xavier, lá no avião, quando estava naquela turbulência toda. Morra, mas morra com educação. E ele perguntou para ele, como é que a gente morre com educação? Queria saber.
e sofrer. Aprender a sofrer não é fácil. Não é fácil. Mas o dia que todos entenderem isso, a humanidade se tornará um lugar bem melhor para se viver. Alô, Cláudia Gontijo, pessoal lá de Córrego Danta, um abraço para vocês, nosso muito obrigado. Maria Costa e Oneide Moura, a Dona Maria das Graças, muita paz. Minha querida Ana Lacerda, né? Tá lá curtindo a gente também. Lucimar e Anastácia, aquele abraço para vocês, nosso muito obrigado. Lucimar lá do Plano Las Pax. Anselmo Wagner, um abraço para você. Também a Maria Célia Lacerda, um abraço. A minha cunhada Maria Célia está curtindo a gente também. Maria da Luz Painha, minha prima, lá no Goiásão, hein? Tá lá no Goiás. Gislene Macedo, Joana Dark, Lilian Botinho, uma boa noite para você. Lília Nazaré, o William Bernardes do Motocar Publicidades também está compartilhando com a gente. Sirlene Bertolino, meu amigo Desileu, viu? O Desileu foi hoje, eu vi o Desileu hoje na rua. Tá aí, Desileu, um abraço para você. Yara Leopoldina, Deus abençoe você também. Uma boa noite aí para Paula Paim e para Márcia Lacerda. Nosso muito obrigado aí a todos, né, por estar conosco. Inácio Maciel de Castro, um abraço para você também. Nosso muito obrigado. Pois bem, nós tínhamos para hoje, é isso, né? A próxima quinta-feira nós estaremos aqui. Está aqui a minha aguinha, né? E Deus possa abençoar a todos nós. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tá? O poder de Deus, ele é muito grande na nossa vida. Pode ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Mas primeiramente nós temos que aprender a respeitar o próximo, sermos mais pacientes, prudentes e mansos, para que nós possamos encontrar a paz que a gente tanto quer. Tá certo? Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todos os males. Abençoe a cada um que nesse momento está nos assistindo, quem vai assistir depois, seja aqui no Face ou seja pelo YouTube. Que Deus possa trazer muita paz para todos nós. E uma noite maravilhosa, um resto de semana esplêndido, e que a próxima semana, o final de semana e a próxima semana seja maravilhoso para todos. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Com paz e com fé, a gente chega lá. Deus abençoe a todos.